Nessa lição de hoje, nós vamos estudar a ocasião, o momento em que Davi, o processo, na verdade, não existiu um momento específico em que Davi passou a ser rei sobre todos. Houve assim o ato, né, de consagração, mas acabou que foi um processo onde Davi as coisas foram acontecendo, Deus foi movendo a sua mão e Davi foi sendo colocado como rei. Essa imagem que nós vemos aqui é a imagem da parte do templo lá em Jerusalém, onde ficava, era chamado aqui a Fortaleza de Davi, essa área aí. E aqui é muito bonito, quando nós tivemos a oportunidade de estar lá, eles criaram uma encenação sobre a história de Israel com raio laser. E eles usaram as muralhas, essas ruínas, exatamente aqui nesse lugar para servir de parede. Então eles criaram... Eu preciso que tu fale para o pessoal reduzir o som lá em cima, porque senão vai atrapalhar aqui. Então eles criaram uma encenação que usava essas paredes, né, essas ruínas, e compuseram a encenação com as ruínas. Ficou uma coisa muito bonita, contando toda a história de Israel. Exatamente aqui, nesse lugar. E por uma curiosidade, os irmãos vão ver aqui na lição, que Davi, inicialmente, depois da morte de Saul, ele reinou aonde? Pela lição, reinou em Hebrom. E Hebrom era a capital, então, do reino. E era o reino de Judá. Então, vejam que na disposição aqui também, deixa eu ver se eu consigo aqui uma imagem aqui para os irmãos, para que a gente entenda esse cenário. Nós estamos no cenário que nós vamos estudar. Vou pegar aqui algumas imagens para os irmãos. Os irmãos estão olhando aí mais ou menos a divisão das tribos, e observe que a tribo de Judá fica mais ao sul, mais embaixo. E as outras tribos, as do norte de Israel. Então essa aqui é a tribo de Judá. Na época que Davi governou, essas nações como Simeão eram um território inicial, mas na época de Davi já não existia mais, já era a conquista disso aqui, era dos povos. Bem aqui nessa região ficavam os descendentes de Esaú, chamado Edomitas. E eles atacaram essa região. Então aqui já não tinha mais na época de Davi, já não tinha mais essa tribo de Simeão, essa área da possessão de Simeão. Aqui do lado ficavam os filisteus. Aqui os moabitas e os amonitas nessa região, já tinham dominado tudo. Então a nação na época de Davi era só Judá, e aqui acima dessa linha ficava Israel. Aí, o que na época que Saul morreu, ficou Davi governando essa região de Judá 7 anos e 6 meses, conforme escrito em 2 Samuel. E daqui para cima, quem governava era o filho de Saul, chamado Isbosete, que na época não era um comandante de nada, era apenas um filho de Saul. Só que havia um general chamado Abner, que era realmente o general maior de todas as tropas de Israel, e ele decidiu que Isbosete é que ia ser o rei. Então ele vai e consagra Isbosete rei das 10 tribos. Mas um detalhe interessante que a gente vê aqui é o seguinte: bem aqui essa região que é Jerusalém, não era de domínio nem de Judá, nem de Israel.
Quem dominava essa região eram os jebuseus. Jebuseus. E quando Davi assume o governo, note a estratégia que ele usa, militar. A primeira coisa que ele faz, inclusive está descrito no texto que nós lemos, é que ele sobe de Judá para conquistar Jerusalém. É o primeiro ato como rei. Ele sobe para conquistar Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém era uma terra neutra. Nem era de Judá, nem era de Israel. De maneira que ele não iria ficar naquela situação. Não, o rei da família de Judá resolveu governar em Hebrom. Ou resolveu governar na região de Benjamim, onde ficava o governo de Saul. Então ele vai e conquista a fortaleza de Jerusalém, que é essa da foto aqui, que na época era considerada intransponível, tanto que até então os jebuseus permaneciam em Jerusalém. Para os irmãos verem como Jerusalém era fortificada, na época que Nabucodonosor veio invadir Jerusalém, ele precisou fazer um cerco de mais de 2 anos para que pudesse conseguir entrar em Jerusalém. As muralhas para aquela época eram fortalecidas e a descrição que nós temos no livro de Jeremias é isso. 2 anos, o rei Nabucodonosor, com o maior exército da época, passou esse tempo todo ao redor de Jerusalém para poder invadir. Então os irmãos entendem que Jerusalém era uma cidade muito fortificada. E um dos primeiros atos do governo de Davi foi tomar Jerusalém. Diz a história que ele propôs aos seus soldados que quem conquistasse Jerusalém ia ser premiado. Então, um grupo de seus soldados invade Jerusalém através de um canal subterrâneo. E entra na cidade e a partir dali ele consegue conquistar a cidade. Então, nós vamos ver dentro da lição exatamente esse momento em que Davi começa a reinar. Eu achei a divisão da lição muito interessante e na introdução o autor até chega a comentar que Davi, ele em tudo foi uma figura do Messias, né? Em grande parte da sua vida figurou o Messias. Aí os que fazem essas especulações dentro do conteúdo bíblico entendem que o fato de ele ter governado 33 anos sobre todo Israel é equivalente aos 33 anos em que Jesus viveu. Então isso atrela um pouco a imagem de Davi, a imagem ao próprio Salvador, figurando a atuação de Cristo nesses anos. Mas o primeiro ponto da lição fala que Davi é constituído rei. Então os irmãos conhecem a história bem, nós temos tratado da história de como Saul morreu e como Davi então é chamado pelos moradores de Judá e diz: olha, tu és carne da minha carne, tu és nosso irmão, então governa sobre nós. Se os irmãos perceberem, antes de Israel chamar Davi, os próprios homens de Judá, no capítulo 2 de 2 Samuel, diz aqui que Davi, quando Saul morre, Davi sai e vai para Judá. E chegando lá, veja aqui no versículo 6 e 7, e Davi, então, versículo 4, 5, 6 e 7. Então vieram os homens de Judá e ali ungiram Davi rei sobre a casa de Judá, logo depois que morre Saul. Então, a partir dali, Davi governa 7 anos e 6 meses sobre Judá. Mas no versículo 8 do mesmo capítulo, os irmãos veem que Abner, capitão do exército de Saul,
levou Isbosete, filho de Saul, para outro lugar chamado Manaim, e lá ele fez de Isbosete o rei das 10 tribos de Israel, da área referente a Israel. E aí ficaram nessa briga os homens de Davi de um lado, os homens de Saul, através do seu filho Isbosete, de outro. E havia muito conflito entre o exército de Davi e o exército de Isbosete. E as coisas foram acontecendo, mas nós vemos no decorrer da história como Deus vai conduzindo a história para que o governo todo viesse para as mãos de Davi. Esse próprio general, chamado Abner, ele era o homem mais forte do governo de Isbosete. Isbosete era uma figura meramente ilustrativa, ele não tinha força nenhuma. E Abner era que era o grande comandante, era quem bancava o governo de Isbosete, filho de Saul. Só que Abner, no dia a dia do palácio, ele se envolve emocionalmente com uma das concubinas de Saul, que estava viúva então de Saul. Ele se envolve com aquela mulher e isso se torna público. E aí o filho de Saul acha ruim aquela atitude e vai chamar a atenção do Abner. Só que Abner recebe aquele chamado de atenção como algo ruim e se zanga. E diz: olha, eu que tenho bancado o teu reino, pois agora acabou. Eu vou fazer aliança com Davi, vou passar o reino todo para ele. Veja a desproporção da ocorrência. Primeiro, Abner era o que comandava o exército, mas não era sujeito ao rei. E ele mesmo tinha feito reconhecer. Então parece que o governo de Isbosete, ele era bem confuso, bem complicado. Não é possível que você tenha uma pessoa, o rei, onde quem está submetido a ele não segue a sua orientação. Então aquele homem chamou a atenção de Abner e Abner se zanga e vai lá onde Davi diz: olha, Davi, eu vou agora fazer aliança contigo. Tu vais se tornar rei, eu vou avisar toda a nação de Israel que tu reinarás sobre eles. Eu vou fazer essa aliança. Davi recebeu Abner em Judá com a sua comitiva, eram 20 homens, e fez o acerto com ele e manda Abner embora. Quando Davi manda Abner embora, o comandante do exército de Davi, chamado Joabe, era um homem mau, era um homem de guerra mesmo, um homem que não tinha o temor de Deus, e ele tinha 3 irmãos. O irmão mais novo que esse Joabe tinha, quem lê o livro de Samuel, vai ver que esse homem mais novo foi morto pelo comandante do exército de Israel, Abner. E esse rapaz chamado, se eu não me engano, Azael, o nome dele, ele era um dos mais velozes corredores do exército. E ele então, numa das batalhas, ele corre atrás do Abner. E Abner diz para ele: para, vai correr, tem tantos homens para tu perseguir, tu vai correr atrás de mim, vai procurar outro. E ele não queria, porque queria atacar o Abner. E o Abner, um homem já mais velho, mais treinado, se deixa alcançar. Quando alcança, ele só manobra a espada e o Azael bate na espada e morre ali. E aí lá onde ele caiu, ficou morto. E o Joabe, irmão dele, guardou aquilo para se vingar. E quando Joabe soube que Abner tinha feito aliança com Davi, ele foi interpelar Davi por causa daquela questão. E sorrateiramente manda mensageiros chamarem Abner para voltar. Quando Abner volta, ele mata traiçoeiramente Abner. Faz sem Davi saber, sem ninguém saber. Aí o que acontece? Davi poderia ter tido um posicionamento mais frio. Dizer: não, já era inimigo, ter feito vista grossa. Mas ao invés de agir assim, Davi, ao contrário, ele se propõe a fazer o enterro de Abner e ele fica de jejum o dia todo, constrangido pelo que aconteceu com Abner, e isso fez com que o povo achasse muito boa a atitude de Davi e todos entenderam que não foi Davi quem promoveu aquilo.
que foi aquele comandante mau. Então, tudo aquilo ajudou Davi a se estabelecer. Ele não criou guerra, não foi da parte dele aquela traição. E aí, depois dessas coisas, desses eventos, aí os líderes de Israel vêm procurar Davi para então estabelecê-lo como rei no lugar de Isbosete. Veja que Davi não procura o trono de Isbosete. Eles estavam guerreando porque Isbosete queria tomar Judá de volta. Mas Davi não procura, ele espera. Por isso aqui o texto, ele é bem claro aqui no capítulo 5, versículo 12, que Davi, ele entende ou reconhece que o Senhor o havia confirmado como rei. Porque todas as ações que as coisas estavam acontecendo, foi Deus que estava movendo a mão. Davi, lá onde estava, foi procurado pelo capitão do exército. A confusão que teve em Israel nada teve a ver com Davi. Então, uma das coisas que eu aprendo na lição de Davi, do governo de Davi, é que se nós nos ocuparmos em buscar ao Senhor, em servir ao Senhor e andar fielmente diante dele, é o que diz o Salmo: entrega o caminho ao Senhor e confia nele. Tudo mais ele fará. Essa é uma lição que nós devemos aprender com Davi. Porque há pessoas, irmãos, que recebem de Deus uma direção, mas não sabem esperar o tempo de Deus para aquilo se cumprir. Vamos enumerar alguém que agiu assim. Quem pode me dar um exemplo na Bíblia de alguém que se apressou e passou na frente? Foram vários, né? Saul foi um. Sara, outra. Sara é um exemplo. Jacó, Rebeca. Sara é um exemplo muito característico. O Senhor eles viveram anos com a promessa de um filho. Só que o tempo ia passando e o filho não vinha. E aí o que acontece com Sara? Ela entra em aflição, porque ela olhava os seus criados tendo suas famílias, as crianças nasciam. Você olha a história de Abraão, ele foi sozinho com a Sara, com o seu sobrinho, com os seus animais, e lá Deus o abençoou e começou a aumentar. Ele teve criados, e os criados iam tendo suas famílias, e a família de Abraão ia aumentando. E Sara olha aquilo ali e resolve: não, tem promessa para mim. Aí ela chama Abraão e diz: olha, vamos ter o filho através da escrava. Na época isso era um costume, porque ela não entendeu que a promessa era através dela, e o filho vinha de um milagre, não da ação de Sara. Mas aí resultou naquilo que os irmãos conhecem. Ela então entrega uma criada para Abraão, e essa criada engravida e tem Ismael. E por causa dessa decisão de Sara, o preço que o povo de Israel pagou foi alto. Porque os ismaelitas, eles ocuparam grande parte daquela região, e deles descenderam homens que foram opositores de Israel durante o período em que Israel estava se estabelecendo na terra prometida, os descendentes de Ismael. E fora a confusão dentro de casa que teve, tudo porque ela resolveu ir à frente. Nem todos, mas uma boa parte. Uma boa parte tem descendência de Ismael. Exatamente. Os árabes, aquele povo árabe ali, daquela região toda, tem descendência de Ismael ali. São 12 príncipes. E Esaú sim, só que a descendência de Esaú é menor. Os edomitas são descendentes de Esaú. Eles ficaram mais naquela parte do deserto. E eles praticamente foram aniquilados. Se houver alguma coisa ainda, é muito pouco, não existe mais. A nação ela foi destruída ao longo dos anos, como Israel também. Só que Israel, Deus trouxe de volta. Não Israel, só Judá que voltou. Israel ainda hoje está disperso. As 10 tribos de Israel foram tão rebeldes que Deus
quando foi invadido pela Assíria e foram tirados da terra, nunca mais voltaram. Até hoje Israel está fora. O Israel que a gente conhece hoje como Israel cresceu da linhagem de Judá. Foi Judá que voltou. O remanescente de Judá. Foi de lá que Deus fez crescer o Israel que nós conhecemos. Se há... aí você pergunta, ainda há descendentes de outras tribos espalhados? Há, mas não estão em Israel, estão espalhados. E em algum momento Deus os fará voltar para a terra. Mas como restauração da nação, foi da linhagem de Judá. Mas os príncipes sauditas, todos são descendência de Ismael. Esses países mais ricos, né, em petróleo, são todos descendência árabe, são ismaelitas. Os iranianos são descendência dos assírios. Os iranianos são assírios de Ismael. É tanto que grande parte dos árabes entendem, eles mudam a história de Isaac e eles entendem que foi Ismael, lá dentro de Jerusalém, é anunciado que Ismael é que foi sacrificado na pedra, em vez de Isaac. Eles dizem isso. Então eles reconhecem claramente a sua linhagem, a sua ascendência a partir de Ismael. Por isso a guerra, porque eles entendem que Ismael é que é o legítimo herdeiro de Abraão, né? Eles ainda eram parte das tribos cananitas, né? Porque existiam mais de uma tribo. Tinham os amorreus, os jebuseus, os girgazeus, tinham tudo terminado, eram vários. Essas tribos eram tribos nômades que viviam naquela região e elas estavam sendo expulsas de lá por causa das suas práticas. Deus usou Israel como um instrumento de juízo contra aquelas nações, porque essas nações eram carregadas de feitiçaria, adoravam os ídolos da terra, queimavam seus filhos, havia prostituição cultural, todo tipo de coisa ruim era praticada ali em Canaã. Israel vem para tirar aquelas pessoas de lá. Os jebuseus foram os últimos, ou pelo menos assim, tiveram essa demora para serem expulsos por causa da área onde eles moravam. Essa região era uma região alta de montanha e a fortaleza de Jerusalém inicial estava exatamente no ponto alto. Então não tinha facilidade dos exércitos chegar. E quando chegavam, era uma cidade fortalecida, muralhas. Por isso havia dificuldade. Então, durante um tempo, os jebuseus conviveram com eles, mas não conseguiam conquistar. E Davi foi lá e então conquistou. E aí, com a conquista de Jerusalém, ele unifica todo o reino. Porque a região de Jerusalém era a única região, ela causava uma divisão natural entre as 10 tribos e Judá. Era como se fosse uma fissura na continuidade do governo, do reino. Você olha para o mapa de Israel, ele lembra assim um losango, né? Então, bem no meio ali tinha essa falha, porque ficavam os jebuseus. Aí Davi vai e conquista. Com a conquista, ele unifica tudo. Aí agora Israel é integrado. E a área de Jerusalém, ela ainda fica estratégica porque não gerou ciúme, nem de Judá, nem de Israel. Era uma área neutra. Tanto que acabou virando Jerusalém hoje a cidade desejada de todo mundo. Porque ela nunca foi de Israel e nunca foi de Judá. A cidade de Jerusalém foi conquistada por Davi para ser dele. Ela era a cidade conhecida como cidade de Davi. Então não era cidade de Israel. Então, por essa posição, ficou bastante apropriado dentro da área, dentro do governo. Que apesar dos limites da terra de Israel serem para um lado e para o outro, mas era deserto de um lado e deserto do outro. A região realmente habitada eram as montanhas e Jerusalém ficava bem no meio do caminho. Aí, por isso, foi importante essa conquista. A lição fala sobre os 3 motivos que levaram Davi a ser constituído rei. Então, o primeiro ponto é uma determinação da lei de Moisés
em Deuteronômio 17:15, que estabelecia que não poderia haver governante sobre Israel que não fosse israelita. É como a lei brasileira também manda. Não é possível você ser presidente do país se você não for brasileiro de nascença. Não pode ser naturalizado, tem que ser brasileiro de nascença para ocupar o cargo de presidente da República. Na época havia uma lei semelhante, Deuteronômio 17:15. Diz assim: certamente sobre ti porás, como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus dentre teus irmãos. Não poderás pôr homem estranho sobre ti que não seja de teus irmãos. Primeiro ponto, para ser rei tinha que ser dentre os irmãos. Uma das coisas que caracteriza esse entendimento é o próprio versículo 5, 1 e 2, quando ele diz: veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. Ou seja, eles reconheceram que Davi era deles, era parte deles. Irmãos, hoje uma das coisas que a igreja sofre é quando não reconhece os líderes que são de fato membros da igreja. Muitas pessoas têm subido à liderança da igreja sem ser igreja. Tem pessoas que não são convertidas, mas que por causa de uma boa oratória, de uma boa relação, são elevados à posição de coordenação do trabalho do Senhor, direção de igrejas, direção de trabalhos de oração, direção de jovens, direção de reuniões de oração, de grupos domiciliares. É um grave problema quando nós colocamos para nos coordenar pessoas que não são de nós. Os irmãos estão entendendo quando eu falo não são de nós. Não é que a pessoa seja membro, pode até ser batizado nas águas, mas às vezes a pessoa tem aquilo apenas como uma capa. Lá dentro não é de fato igreja. Não ama a obra, não ama o Senhor, não ama o rebanho. Não são convertidos. E uma das coisas que Deus já falava para Israel, e isso é uma figura para a igreja hoje, o cuidado que nós temos que ter ao escolher os líderes. Para você não pôr na liderança pessoas que não sejam de fato convertidas, que sejam de fato servas do Senhor, que não tenham o intuito de buscar só para si. Dentro do capítulo 17 de Deuteronômio, além de frisar sobre isso, Deus dá algumas recomendações para os que vierem a ser rei. Ele diz que essas pessoas não devem buscar seus interesses e não devem viver para enriquecer. Já é dito isso lá em Deuteronômio. Porque é uma tendência dos governos acumular e ganhar e favorecer os seus amigos, sua família. E estar na frente da obra, você não pode olhar para si mesmo, precisa olhar para o interesse da obra. Então, todo aquele que quiser trabalhar para o Senhor é a melhor escolha. Como Paulo chega a dizer, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas tem um porém. Você tem que ter a visão para os outros, não para você. A visão é da obra. O preço que você precisa pagar pelo trabalho, pela obra, precisa ser em favor da obra. Então, há os que querem estar à frente e não são igreja, de fato. Congregam, frequentam, são membros, são pessoas que, às vezes, têm facilidade de se comunicar, como eu disse, e aí rapidamente conseguem liderar. Mas um dos critérios
para a liderança, conforme Deuteronômio 17,15, certamente porás sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Então é quem o Senhor escolher dentre os que são convertidos. Aí hoje muito se critica aquelas pessoas que são celebridades e que se convertem e com 1, 2, 3 meses estão ocupando os púlpitos, pregando, dando testemunho e liderando e comandando e fazendo e acontecendo. E aí depois de um tempo você vê as pessoas às vezes não conseguem se manter, porque não tem estabilidade espiritual para se manter. Acabaram de nascer, já são colocados na frente da batalha, vão morrer. Olha, se você observar a história, vai ver como Deus não permitiu que Davi criasse uma condição em que ele fosse considerado não membro de Israel. Olha como a história de Davi aconteceu. Quem leu 1 Samuel vai lembrar. Davi, ele é perseguido por Saul. Ele foge de Israel e vai para a Filistéia. Ele vai para os filisteus. E lá ele fica trabalhando para Aquis, o príncipe filisteu. E Davi fazia incursões militares para conquistar, só que ele ia e nunca ia contra Israel. Todas as cidades que ele atacava eram das nações ao redor. Como? E ele chegava para Aquis e dizia, não, hoje eu ataquei Israel aqui e acolá, mas nunca ele ia de fato. Aí, quando chegou a época da guerra, os 5 príncipes filisteus foram para a guerra. E Aquis disse, Davi, tu vai comigo. E quando Davi estava prestes a começar a guerra, os outros filisteus disseram, não, Davi aqui não. Pode mandar voltar. Foi que aconteceu aquele episódio que a cidade dele estava pegando fogo, etc. Mas vejam como Deus preservou Davi. Se Davi tivesse entre os que guerreavam contra Saul, talvez ele fosse considerado um traidor e não pudesse ocupar o trono. Mas até isso Deus conduziu na vida de Davi. Porque ele tomou a decisão errada, pensando que ia conseguir ainda ter um jogo de cintura lá, mas na guerra principal iam ver Davi, e Davi ia ser considerado um traidor, e ao invés de ter sido o rei mais destacado na história de Israel, Davi teria sido conhecido como traidor. Mas Deus não permitiu. E quando ele chega na batalha, Deus faz ele ser recusado e depois deu um entretenimento para ele lá, para ele ficar quieto lá, para ele não se envolver. Irmãos, olha como Deus cuida dos que são fiéis. Às vezes nós fazemos como Sara, queremos ajudar o Senhor, ou mesmo vamos vivendo a nossa vida seguindo um caminho que não é o que Deus quer. Aí Deus impede e você não entende. Está vindo aqui se zangar com Aquis. Mas eu sou fiel, eu isso e aquilo. Aqui não. Fica por enquanto, é para não desagradar os outros. Vai-te embora. Deus livrando, irmãos. Às vezes a gente não abre os olhos para as coisas que Deus nos livra. Às vezes você está fazendo uma coisa, está vivendo a sua vida e uma porta se fecha de um lado e você fica murmurando, achando não, insistindo. E às vezes é Deus lhe livrando, lhe conduzindo para um lugar melhor. Nós temos que estar muito atentos. Enfim, o segundo motivo que ele destaca aqui, que eu também achei interessante, é que Davi foi escolhido por causa da sua liderança militar. Veja, no versículo 1 do capítulo 5, eles destacam, tu é povo, nós somos do mesmo povo que o rei. Segundo, no passado, quando Saul ainda era rei, era o Senhor, ou seja, Davi, quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Ou seja, havia em Davi uma escolha, uma identidade, ele dava frutos que o identificavam como israelita.
E quem se propõe a liderar qualquer coisa na obra de Deus precisa dar frutos que lhe identifiquem como crente fiel ao Senhor. Segundo, Davi era preparado e era reconhecidamente capaz do ponto de vista militar. E ele é reconhecido aqui no versículo 2. Isso também me ensina que eu não posso colocar à frente da obra do Senhor um neófito. Em outras palavras, alguém que acabou de chegar na igreja. Alguém que não tem habilidade para exercer a tarefa. Davi era reconhecidamente um homem preparado. Pescando o exemplo que a irmã Thelma citou da escolha dos diáconos na igreja primitiva, vejam os critérios. Homens cheios do Espírito Santo, que estivessem com ele desde o começo, que tivessem bom testemunho com a comunidade. Ou seja, homens escolhidos por Deus, homens que eram identificados com a igreja e homens que tinham bom testemunho. Sim, e fazia parte dessa questão do bom testemunho, mas vejam que o critério para essa escolha era interessante, irmão Jeff. E os de fora, duplamente. Então, vejam que você quer se dispor a fazer o trabalho do Senhor, quer ser líder, mas você não participa da igreja. É um exemplo que eu estou dando. Tem um trabalho de oração, você não está. Trabalho de jovem, você não está. Tem evangelismo, você não está. Ninguém lhe vê fazer nada na igreja. Ninguém lhe vê produzir. De repente você quer ser líder de alguma coisa, porque você acha que seu preparo secular lhe capacita a trabalhar na igreja. E não funciona assim, irmão. Isso, profecia, aí quer antecipar. Não funciona assim. Na igreja, não. É preciso uma capacitação espiritual. Irmão Miguel. Esses dias eu vi um vídeo postado de um culto onde um pregador bem moderno estava pregando e de repente ele solta um palavrão. Sabe aquela pregação empolgante? Que quer transmitir aquela sensação de autoridade para a igreja e tal, não sei o que, aí soltou um palavrão em nome de Jesus. E a igreja... Os irmãos nem ouviram. Então, o que nós estamos vendo hoje, de fato, é uma deterioração do verdadeiro sentido da liderança que Deus escolhe. Mas a gente aprende aqui nessa lição essas duas coisas. Primeiro, é preciso a identificação com o povo. Como? Eu preciso ver o bom testemunho. Segundo, eu tenho que ter um histórico de trabalho. Para eu liderar, eu preciso ter ajudado a liderança que me antecedeu. Eu preciso ter guerreado as batalhas. Eu preciso ter pago o preço. E as pessoas vão ver, não precisa eu estar alardeando nada para ninguém. E note ainda, como uma observação que a irmã Thelma citou, a lembrança que o povo tinha de Davi tinha a ver com o fato dele ter sido um líder militar e dele ter sido ungido pelo Senhor. Não há referência de um critério entre os que foram expostos aqui que falasse sobre a família de Davi. Ninguém mencionou, não, nós reconhecemos que tu foi filho de Jessé, ou que tu veio da descendência de Raabe, aquela que nos ajudou lá no início. Não pesou isso. A irmã Thelma citou essa questão da hereditariedade dentro da casa do Senhor. Não há isso, irmãos. É muito provável, claro, que os filhos daqueles que pastoreiam, daqueles que lideram, acabem caminhando. É mais frequente que eles sigam os passos dos pais e sejam também chamados.
Mas isso não é o critério. Porque o critério é o chamado de Deus mesmo, a identificação da pessoa com o reino de Deus, é crente de verdade e dá bom testemunho de que trabalha. Você vai colocar para liderar o evangelismo alguém que nunca evangelizou? Terceira razão, havia uma promessa. Havia uma promessa de Deus. E Davi foi ungido rei, todos sabiam da unção de Davi, até o próprio Saul sabia, falamos isso no domingo passado, e os líderes de Israel sabiam também o chamado, a unção, o chamado para reinar. Tem até uma música que eu acho muito bonita, daquele grupo Canção e Louvor, que diz assim: muitos querem, mas nem todos são chamados. É para os chamados. Então, eu sei que Deus tem chamado a cada um de nós para uma obra, porque a Bíblia nos ensina que nós somos um corpo e um corpo muitos membros, e cada membro tem sua função. Nem toda função é uma função de estar no púlpito. Ou os irmãos acham que se todo mundo fosse preocupado em estar no púlpito, haveria alguém para colocar um detalhe desse na igreja? Haveria alguém para organizar as letras de música e o som e ajustar o microfone e limpar os banheiros e cuidar? Haveria alguém se os próprios discípulos disserem: irmãos, não é possível a gente estar servindo as mesas, vamos entregar essa tarefa para alguém, é necessário que a gente se dedique à oração e à palavra, porque é a função que é cabida a nós, vamos exercer, outros farão outras tarefas. Então, cada um de nós tem a sua devida importância no reino. Precisamos identificar qual é o lugar em que nós podemos ser úteis. Mas uma coisa eu aprendi: quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Às vezes você pensa que é tão estranho: eu sou uma pessoa tão rica, eu sou tão bonito, eu sou tão elegante, eu lavar banheiro, eu varrer aqui, eu servir os irmãos, eu tenho que comer primeiro do que todo mundo. Às vezes as pessoas pensam assim, acham que não podem. Eu já vi testemunho tem uma igreja aqui, acho que no Centro-Oeste, que um casal de juízes se responsabilizou pela manutenção dos banheiros e não abre mão da função para ninguém. Eles é que são os responsáveis por cuidar de que os banheiros da igreja estejam em condições todos os cultos. E fazem bem a tarefa. Não tem essa... Tem gente que acha que a função na igreja é decorrente da sua posição. Quando que você deveria lembrar disso que Jesus disse? Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Às vezes você começa lavando o banheiro, você começa vindo ajudar a entregar um folheto, vindo ajudar na oração, e Deus vai vendo, está sendo fiel. Dá mais um pouco para ele. Uma coisa que eu sempre ouvi, não está na Bíblia, mas eu sempre ouvi, é que Deus não chama desocupados. Parece que quanto mais ocupado você é, mais Deus te chama para fazer o trabalho, e você fica: meu Deus, onde é que eu vou arranjar tempo para encaixar tanta coisa? Não é verdade? Desde que eu nasci, eu ouço falar isso. Que Deus não chama desocupados. Mas é porque, você for ver, a tradução é essa: ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, às vezes, você quer mais, quer trabalhar para o Senhor, comece, irmão, com alguma coisa e seja fiel. Não desista. Então, qual é? Você se propôs: Senhor, todo dia eu vou chegar e meu propósito vai ser olhar se o chão da igreja está limpo. Se não tiver, eu vou pegar a vassoura e vou limpar rapidinho. Senhor, meu propósito é ver se os envelopes do dízimo estão dentro do saquinho. Se não tiver, eu vou falar
com alguém para poder não deixar faltar. Senhor, vou ver se os ar-condicionados estão funcionando, para tudo estar certinho. Comece com um pouquinho, daqui a pouco você vai vendo as responsabilidades que Deus vai botando sobre você. Agora, tem gente que começa, faz o propósito, Senhor, vou fazer assim. Passa o primeiro, o segundo, aí vem a primeira luta, deixa para outro. Hoje eu estou cansado, não vou mais. Se você não consegue ser fiel no pouco que você se compromete, como você vai ser fiel no muito? Como você espera chegar a prosperar, crescer, se no pouco você não consegue administrar? Então, isso aí é um princípio importante do reino de Deus. A chamada, ela fez muita diferença para Davi. A lição ainda fala no papel de Davi como pastor e chefe, quando ele coloca aqui no versículo 2, quando diz, também o Senhor Deus lhe disse, olhe como as pessoas sabiam do que Deus havia prometido para Davi. Você apacentará meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Todos sabiam das promessas de Deus para Davi. Davi não chegou lá reivindicando essa promessa. Porque se Deus tem uma promessa para nós, na hora certa, no momento certo, ele vai fazer acontecer. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Então, Davi é feito rei. Aí vem, ele faz a aliança com o povo. Note que assim todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel. Note que Davi teve 3 unções na vida dele. 3 unções. Ele foi ungido por Samuel. Aí Deus havia feito uma promessa. Ele foi ungido por Judá, como rei de Judá, dos homens de Judá. E depois foi ungido como rei de Israel e então como rei de toda a nação. Unificou toda a nação. 3 unções na vida de Davi. E ele o fez, em aliança com o povo. Veja que ele governou com um governo de coalizão, de paz. Não houve conflito. É normal que a gente possa ter aqui um grupo que pode ter achado ruim, mas a maioria assimilou Davi por tudo que Davi era. Então, quando você tem um governo com um líder que é escolhido por Deus, as coisas vão bem. Talvez essa menção que a irmã Thelma fez a essa guerra que existe hoje dentro do Brasil, numa grande convenção de igrejas, seja porque ainda não tenha um líder que Deus tenha levantado, que seja um líder de consenso, um líder que possa ser um homem ungido por Deus, levantado por Deus. Então os homens estão brigando para botar os outros homens. Aí é como diz, uns gostam de Paulo, outros de Apolo. E onde está aquele que Deus escolheu para colocar lá? Então isso é muito sério. A escolha de líderes, ou você se colocar para ser líder, precisa ser de fato alguém que Deus levanta, porque quando Deus levanta, ele garante que as coisas acontecem como ele quer. Se Deus levantar, ele garante. Não, foram em torno de uns 15 anos. Porque era mais ou menos essa a idade que ele tinha quando foi ungido lá na casa de Jessé, seu pai. Ele assumiu com 30 anos. Então, foi mais ou menos 15 anos entre a primeira e a segunda unção. E entre a segunda unção de Judá para Israel foram 7 anos e 6 meses. Soube esperar. E soube esperar, mas sem ficar. E também sem parado.
ele continuou fazendo o que ele fazia. E Deus foi acrescentando. Olha, Davi começou liderando, ele começou sozinho. Aí guerreou contra Golias, depois acumulou uma pequena tropa. E ele foi comandante depois de 1000 homens. À medida que ele ia demonstrando habilidade, ele ia ganhando responsabilidade. Depois ele fugiu, aí se juntaram depois 2, 3, alguém disse, Davi tem uma tropa. Aí no final eram 600. Depois, qualquer dia desse, eu vou ter uma oportunidade de falar aos irmãos sobre os valentes de Davi. Mas só para dar uma ideia para os irmãos, os únicos que foram fiéis a Davi do começo ao fim foram esses 600 homens que começaram com ele lá no buraco da caverna de Adulão. Pode olhar a história. E não eram israelitas a maioria, eram estrangeiros. Peleteus e queneus. Mas eles foram fiéis a Davi a vida toda de Davi. Mesmo quando Absalão se revoltou contra Davi, que Davi fugiu e todo mundo ficou a favor de Absalão, quem era que estava com ele? Absalão. Eu não sempre me corrijo sobre o Absalão. Quem era que sempre estava com ele? Os 600. Muitos se converteram. Muitos se tornaram, porque viram em Davi o exemplo. Aprenderam desde sempre. Quantas vezes eles quiseram fazer coisa errada e Davi segurou e disse não, por causa do Senhor. Olha, se eles não tiverem se convertido ao longo das guerras, no exemplo que eles tiveram da cidade que pegou fogo, que Deus deu vitória para eles ali há muitos, ainda tinham uns homens maus, mas a maioria eram boa gente já. Quando eles vieram dessa batalha, 200 ficaram com a bagagem. Aí quando eles vieram, alguns disseram, não vamos dividir. Aí Davi, não, vamos dividir sim. E Davi era um homem que tinha uma moral tão forte que ele era muito respeitado, não era? Aí os irmãos pensam, será que Davi era o guerreiro mais forte do seu exército? Alguém pensa que Davi era o guerreiro mais forte? Davi não era o guerreiro mais forte do seu pelotão. Tinham homens de Davi muito maiores, mas todos o respeitavam. Porque havia em Davi algo que era maior do que a força física. Então isso aí fez muita diferença. Então depois disso, Davi consolida o reino. Como? Conquista Jerusalém. E aí a Jerusalém se tornou a capital neutra. A capital de Davi. Haviam os judeus e os israelitas. Mas Davi era a cidade de Davi. Então Jerusalém se tornou sede do governo. E uma das coisas que nós vemos que Davi faz é fazer a reforma religiosa, ou seja, ele estabelece cantores, estabelece rotina para os sacerdotes, estabelece toda a organização do trabalho. Davi, ele produziu instrumentos musicais, tudo para ser usado no culto ao Senhor. Então, além disso, Davi traz a Arca da Aliança para Jerusalém. O que ele quer dizer com aquilo? Havia na vida de Davi sempre o interesse de que o Senhor fosse o centro. Tanto que quando a arca entra, ele não teve vergonha de dançar na frente do cortejo, na frente dos seus homens, na frente das mulheres de Israel. Aquela cena foi tão incomum que a mulher de Davi, Mical, ela se escandaliza. Ela olha para aquela cena e no coração dela ela despreza Davi, porque na cabeça de Mical o que valia era a postura de rei. E ela viu Davi dançando na presença do Senhor, porque Davi tinha um coração muito simples. Talvez por isso Jesus tenha nos exortado: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Um questionamento que eu acho que é interessante colocar aqui, na conquista de Sião, até o Tiago conversou comigo sobre isso, por que foram mencionados paralíticos, né,
e coxos na conquista de Jerusalém. Os jebuseus eram tão orgulhosos por causa da sua cidade ser intransponível, que eles zombavam das pessoas dizendo que os doentes da cidade iriam impedir que os invasores entrassem. Então, os doentes eram os coxos e os paralíticos. Então, eles eram tão autoconfiantes que havia essa conversa, esse ditado entre eles, né? Que até os doentes e paralíticos tinham força para impedir o acesso. E quando Davi ameaça conquistar Sião, eles vão citar isso daí, só que eles não esperavam que Deus desse a Davi essa estratégia e eles, por um canal de água subterrânea, eles invadem Jerusalém. Dizem que o canal entrava na montanha e saía no tanque de Siloé. E eles ali então invadem a cidade e tomam a cidade. E Davi expulsa aquelas pessoas da cidade porque ele não queria nenhum jebuseu mais dentro da cidade que agora era dele. Então, por isso é mencionado aqui que Davi não gostava. Não era que Davi não gostasse ou tivesse algum tipo de preconceito contra os paralíticos. Não, ele tinha o preconceito, era contra os jebuseus. Ele tinha raiva dos jebuseus por causa desse desafio que era jogado na cara de Davi. Então aqui ele diz, nem cego nem coxo entrará na casa. Ou seja, ele não está falando do cego e do coxo, ele está falando dos jebuseus, que não iam mais habitar lá. Agora aquela cidade pertencia a Davi. Isso aí foi a gente conversou sobre isso também. Não tem, porque anos, né? Isso foi tentado e não foi conseguido, nem na época que Israel domina a terra, né, com Josué, nem nessa época foi conseguida essa conquista, mas com Davi, né, você vê a estratégia. Mas era um homem que colocava tudo nas mãos do Senhor, e essa característica de Davi, ela se mostra em toda a vida dele. Em tudo Davi consultava o Senhor e ele queria o Senhor perto dele. O ato de Davi trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, que é mencionado, não foi um ato qualquer. Ali havia em Davi aquele desejo de que Deus estivesse ali próximo onde ele estava. Então, isso para nós, eu entendo que é uma grande lição, porque às vezes nós não honramos as coisas de Deus na nossa vida. E eu lembro um dos salmos que diz que Deus abençoa e ama aqueles que honram os que temem ao Senhor. E às vezes nós não honramos as coisas de Deus na nossa vida. Quando nós temos a oportunidade, nós damos preferência às coisas do mundo, às pessoas do mundo. E queremos fazer as coisas do mundo para agradar as coisas do mundo. E às vezes isso acaba sendo para nós um laço e uma tristeza. Mas Davi trouxe para perto de si a casa do Senhor. E a administração de Davi. Vejam que Davi, em todo o tempo, ele foi diferente dos reis que o antecederam, que vieram depois dele. Embora Davi quisesse fazer ou fez muitas conquistas, toda a vizinhança passou a ser dominada por Davi. Os moradores de Edom, os moabitas, os filisteus, todo mundo ficou sob o controle de Davi. Mas você vê que Davi, ele em nenhum momento tinha por intenção ser um governo mundial. O foco de Davi, antes de tudo, era preparar a casa de Deus, o que ele queria. E os irmãos vão ver aqui no versículo 12, que Davi reconhece, né? Entendeu que ele estava estabelecido como rei. Por que ele entendeu? Porque seu governo foi reconhecido por estrangeiros. Esse homem chamado Irão, rei de Tiro, uma área próxima, reconheceu o governo de Davi e o presenteou com materiais para a construção de uma casa. A casa de Davi foi construída.
Mas veja que Davi pensava no Senhor o tempo todo, e Davi olha para aquela casa bonita onde ele estava morando e diz assim: pai, eu estou morando numa casa de cedro, toda arrumada, cheirosa, ajeitada, e a arca do meu Senhor está numa tenda? Não, eu vou construir uma casa para o Senhor, vou construir. Aí ele chama Natã, o profeta. Olha a dinâmica dessa situação. Chama Natã. Natã, vou construir uma casa para o meu Deus. Vou construir. E Natã, o profeta, vai na tua força. Deus vai te abençoar, tu vai ser vitorioso. Às vezes eu vejo em Natã um homem que se precipitou como profeta, falou de si mesmo, não esperou a voz do Senhor. Os irmãos conhecem alguém que faz isso? Às vezes você tem a tendência de lidar com pessoas que fazem assim. A resposta é de puxar saco, né? Eu estava pensando em fazer. Vai, meu irmão, Deus te abençoe, te dê vitória, faça, aconteça. Não era ruim, mas não era o que Deus queria. Mas o que havia era, entendam, irmãos, o que havia era um propósito. Aí o Senhor manda Natã voltar. De noite o Senhor falou com Natã, Natã volta e disse: olha, o Senhor fez eu comer minhas palavras, porque eu fui me precipitar, passei vergonha. O que o Senhor está dizendo é que tu não vai fazer casa para ele. Provavelmente porque Davi foi um guerreiro muito sanguinário. Tu não vai fazer casa para ele, mas o teu filho, que vai vir de ti, vai fazer casa. Agora o Senhor quer te dizer uma coisa: ele é que vai fazer casa para ti. E a tua descendência vai governar para sempre. Quando eu vejo isso, eu fico pensando assim: de onde partiu essa ação de Deus? Partiu de quê? Onde nasceu isso? Vamos dizer assim, Deus já tinha um propósito com Davi, mas o que o levou naquele momento, pelo que a palavra diz, numa relação direta, sem muitos pormenores, o que levou Deus a responder a Davi daquela maneira? Foi um propósito. Foi um propósito. Um propósito sincero. Ele quis verdadeiramente honrar o Senhor. Como ele fez a vida toda, mais uma vez ele fazia. Quando ele disse: poxa, eu estou morando dessa maneira, e a arca do Senhor está daquela maneira, não, eu vou fazer uma casa. Veja o propósito. Eu acho que Deus honrou. Lembra quando Deus fez com Salomão? Que o Senhor deu um cheque em branco para ele e diz: me pede o que tu queres. E aí ele disse: Senhor, eu quero sabedoria para o teu povo. Toda vez que eu falo isso, eu chego assim, eu me emociono, porque o Senhor olha para ele: olha, gostei do que tu me pediu. Porque tu não me pediu nem dinheiro, nem riqueza, nem poder, nem força. Eu vou te dar sabedoria, mas não é uma sabedoria comum. Vou te dar sabedoria mais do que qualquer outro que tenha vindo antes de ti ou depois de ti. E ainda vou te dar o que tu não me pediu: riqueza, honra, glória e majestade. Dizer que até hoje se conta sobre as minas do rei Salomão. A prata não tinha nem valor no reino dele, mas tudo começou aonde? Num propósito. Então esses atos de Davi, de trazer a arca para Jerusalém, de consultar ao Senhor quando a cidade pegava fogo, de buscar ouvir a voz de Deus para guerrear, era uma prática da vida de Davi, que culminou naquele momento em que ele disse: porque eu tenho e o Senhor está daquele jeito. Irmãos, olha, quantos líderes hoje estão dentro do que Paulo diz, líderes que não teriam pena do rebanho, vêm para destroçar, para construir, não vão estabelecer, porque não há propósito em Deus. Não que a pessoa não possa crescer e vir a prosperar, não é isso, mas é porque Davi, ele colocava o Senhor sempre no centro. Então aprendamos com o propósito de Davi, porque no ato dele de desejar construir, Deus o estabeleceu. Deus disse: eu vou fazer casa para ti, e dos teus descendentes sempre haverá alguém no trono de Israel. Até que veio o Messias.
que é o Senhor que hoje reina e vai reinar para sempre. Descendente de quem? De Davi. É conhecido como a raiz de Davi, não é? Mas tudo houve nele um propósito. Davi, um propósito de servir ao Senhor com sinceridade. Não, deixou pronto. Há um outro detalhe interessante, porque ele não pôde construir que ele não fosse fazer nada. Olha a história de Davi. Ele acumula, irmãos. Onde ele conquistava o ouro e a prata, ele consagrava ao Senhor. Não era? Leia. E o governo de Davi foi um governo próspero. Ele governou 40 anos. Só não foi um governo completamente pacífico porque ele desobedeceu ao Senhor. E o Senhor disse, por causa da tua desobediência, agora vai ter dificuldade na tua vida. Vai ter espada, sofrimento. Não, era para o Senhor. Então, nós vamos ver que com essas ações e com Deus consigo mesmo, Davi estabelece o reino. Aí sim, agora havia um rei que governava sobre todos e era respeitado. 40 anos Davi governou, colocou o seu sucessor no trono, que não era o primogênito. Salomão não era o primogênito de Davi, mas Davi o nomeou rei. E Salomão fortaleceu o governo até entregar para o seu filho Roboão. Mas o filho de Salomão não agiu como Salomão, e aí o governo acabou se dividindo. Então, o que nós aprendemos com Davi hoje é isso. Aprenda com o Senhor. Irmã Keila quer falar? Esperar o tempo de Deus, que é o que nós temos que aprender com Davi. E Deus abençoou e prosperou. Se o neto de Davi, Roboão, tivesse seguido os princípios de Davi, o reino estava estabelecido. Mas ele foi dar ouvido, foi para gente que não andava, foi para o ímpio. Os maus conselhos, né? Eu acho que vai ter uma lição mais para frente falando de Roboão. Amém, irmãos?